Olá pessoal, tudo bem? Se você está começando no mundo da programação, esse vídeo é para você. Em 15 minutos eu vou demonstrar os principais comandos utilizados no mundo da programação utilizando a linguagem C#. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o Visual Studio aberto e eu vou criar um projeto do tipo console. Então vou vir aqui, eu vou escolher aplicativo do console.NET Framework. Próximo, nome do aplicativo, então o nome do meu projeto. Eu vou colocar aqui, comandos básicos. Vamos arrumar aqui, escrevi comandos, né? Comandos básicos. E aqui nome da solução, C# em 15 minutos. Tá aqui. Fechou. Criar. Maravilha. Então vamos começar com a nossa revisão, né? Então, quando você cria um projeto do tipo console, o que ele já faz para você? Se você olhar aqui no gerenciador de soluções, eu tenho a minha solução. Cada solução pode ter vários projetos. Ela tem um projeto que é o nosso comandos básicos e aqui dentro tem o arquivo program.cs, que é a classe de referência que nós vamos utilizar. Maravilha. Então tem aqui o método main, que é o método principal, que é executado quando você clica no botão iniciar. É a partir daí que tudo começa. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como criar variáveis. Para criar uma variável, eu preciso definir o tipo dela e o nome. Então eu vou criar uma variável do tipo string. Então aqui string, e aqui o nome da variável é nome. O que essa variável vai armazenar? Um nome. Vou iniciar esta variável, vou guardar um valor dentro dela. Qual valor? Valor vazio, um texto em branco. Porque, por via de regra, toda vez que você cria uma variável, você tem que iniciá-la, colocar um valor inicial dentro dela. Beleza? E o que nós vamos aprender agora? Eu já tenho essa variável. Então, vou demonstrar como utilizar um comando de saída. Então, console.writeLine. Vou mostrar o conteúdo da variável. Então se eu quero mostrar o que tem dentro dela, vamos colocar um valor aqui, Danilo Filito. Beleza, show de bola. Então, vou até mudar aqui, ao invés de ser nome, vou chamar de texto, tá? Essa variável se chama texto e eu vou mostrar na tela por meio do comando writeLine o que tem dentro da variável. Pronto. Tem um outro comandinho muito legal, que é o console.readKey, que ele faz o que? A leitura de uma tecla. Toda vez que o usuário pressionar uma tecla, ele pega o valor dessa tecla digitada e você pode armazenar em uma variável e utilizar esse valor. Nós estamos utilizando isso aí somente para quê? Para que nós consigamos ver o retorno aqui na tela. Então tá ali, Danilo Filito. O que eu fiz? Por meio do comando writeLine, que é um comando de saída, eu peguei e mostrei o resultado de uma variável. Então, como criar uma variável. Então, outro comandinho legal é o comando de comentário. //, tudo que tiver na frente de duas barras se torna um comentário e é ignorado pelo sistema, tá? Comando de saída, comando de saída. Beleza. writeLine. Vamos aprender agora um comando de entrada, Comando de entrada. Então, como que eu faço para pegar dados do usuário? Por meio do comando também console.readLine, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, Olha só que legal. Texto. Vou mudar o texto da variável. Qual é o seu nome? Tá aqui. Qual é o seu nome? Então, beleza. Mostrei qual é o seu nome na tela. E aí o usuário vai me responder. Então, qual comandinho que é o comando de leitura de dados? É o comando console.readLine. O que o comando readLine faz? Ele efetua a leitura do que o usuário digitou e você pode pegar esse valor e armazenar numa variável. Como por exemplo, vou utilizar a mesma variável texto para armazenar esse valor. Então, o que o usuário digitou vai para a variável texto. E aí eu posso fazer o que? De novo, Posso pegar e mostrar na tela o que o usuário digitou. Tá vendo?
Então, se eu rodar aqui a nossa aplicação agora, qual é o seu nome? Olha o cursor piscando, esperando eu digitar. Danilo Filito. Digitei, apertei o Enter. Ele pegou tudo isso que você digitou e atribuiu para a variável texto. Viram que legal? Show de bola, né? Outra coisa que nós podemos fazer aqui no mundo da programação, utilizar o comando if, pessoal, tá? Como que eu uso o comando if? O comando if é um comando de decisão. Então, se a condição que eu defini dentro do comando if for verdadeira, ele faz alguma coisa. Se não, eu posso mandar executar outra ação. Então, como que eu uso o comando if? Por exemplo, ó, vou pegar aqui e vou modificar esse texto. Vou falar o seguinte, ó, informe um número, beleza? E olha só que legal. O comando readline, ele só faz o quê? Ele só armazena texto. Então ele me traz um texto, perdão, ele me traz um texto. Então, toda variável que for receber esse valor tem que ser do tipo texto. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui agora, ó. Vou criar uma outra variável, tá? Vou fazer isso aqui, ó, int número, e vou fazer ela receber o conteúdo da variável texto convertido para número. Como que eu converto um texto em número? Converte .toInt32. Olha só, eu estou efetuando uma conversão. O que ele vai converter? Ele vai converter o texto que está dentro desses parênteses para o número inteiro e vai armazenar na variável número. Olha que legal, eu criei a variável e já coloquei valor lá dentro dela. Então aqui, ó, comando para converter dados. E aí, se você testar o convert, pessoal, vai existir vários tipos ali, como que eu posso falar? De opções para conversão, tá ok? Maravilha! Feito isso, o que eu vou fazer, pessoal? Vou utilizar o comando if, ó. If. O if, ele funciona da seguinte maneira: se a condição que eu definir aqui dentro dos parênteses for verdadeira, ele executa alguma coisa, tá? E aí eu posso utilizar o else. O que é o else? Caso a condição que eu defini aqui dentro não seja verdadeira, não seja válida, ele executa o que tem dentro do bloquinho else. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar se o número é par ou ímpar. Beleza? Então aqui eu vou comparar, vou montar uma expressão. Se o meu número, que eu acabei de pegar ali, ó, porcentagem 2, ou melhor, número, cadê? Porcentagem 2 for igual a 0, significa o quê? Que o número é par, que eu peguei e dividi esse número e estou pegando o resto da divisão. Então eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar um comando de saída aqui e vou mostrar um texto na tela. Que texto? Esse texto aqui, ó. O número é par. Se eu quero escrever um texto, uma constante literal, ela deve estar entre aspas duplas, tá ok? Ah, e se não for, que é o caso, se a condição não for válida, ó, não for verdadeira, ele vai cair no else. E aqui no else nós vamos fazer aqui o número é ímpar. E se não deu certo, o que vai acontecer? Ele não vai ter uma divisão exata, tá? E vai cair no else. Vamos ver se funcionou. Informe o número 5. O número é ímpar. Funcionou. Olha só que show de bola, pessoal. Então nós acabamos de ver o comando if, tá? Se a expressão que eu definir aqui for válida, ele vai executar tudo que tem dentro desse bloco. Se ela não for válida, então ele vai executar tudo que tem dentro do bloco do else. Beleza? E lembra que eu comentei com vocês de comentário, né? Eu posso comentar não apenas uma linha, como um bloco inteiro. Então, eu vou selecionar tudo que tem aqui nesse if, agora que nós já aprendemos, e vou comentar. E aqui tem um atalho, ó, comentar as linhas selecionadas. Ele comenta tudo para mim. Tá vendo, ó? Isso aqui é uma forma de comentar em bloco, só que aqui ele usou vários comentários em linha para comentar um bloco, né? Então, aqui eu vou descomentar e eu posso fazer isso aqui, ó, comentar em bloco.
barra asterisco, asterisco barra, né? Tudo que estiver entre esses dois comandinhos aqui vão ser um comentário e vão ser ignorados. Beleza? Então já aprendi o if, já aprendi como criar uma variável, já aprendi como exibir informações na tela, como pegar informações do teclado do usuário, tá? E agora eu vou mostrar para vocês laço de repetição. Como que eu crio um laço de repetição aqui, né? Como que eu faço o meu programa repetir vários comandos N vezes? Então existem comandos para isso. O primeiro comando é o for. Ó, como que funciona o for? Para um valor inicial, então criei uma variável i do tipo inteiro e atribuí o 0 para ela. O que ele vai fazer? Então logo de cara ele vai criar um contador que vai começar de 0. E aqui eu vou fazer um teste, como se fosse o do if. Se o i for menor que 10, o que eu vou fazer? Eu vou executar todos os comandinhos que estiverem aqui dentro. E o que eu vou colocar aqui dentro? Ó, eu vou executar o comando console.writeLine e vou mandar exibir o valor do i. Olha só quanto vale o i, tá? Terminou de executar todos os comandos, ele volta para cá e executa esse terceiro comandinho aqui, ó, que é o que? O comando de atribuição. Então o i vai deixar de ser 0, que começou com 0, vai passar a ser 1. E aí ele vai testar de novo. 1 é menor que 10? É. Se for, vai entrar dentro do laço de repetição e executar de novo. E ele vai ficar nesse processo até que a condição não seja mais válida, não seja atendida aqui, e aí ele sai fora. Tá? Então nós vamos aproveitar e vamos fazer o seguinte, ó, não preciso mais da minha variável texto, eu vou comentar, não preciso mais do meu writeLine, não preciso mais ler um texto da tela e não preciso mais converter um texto em número. Então está tudo comentado, tenho apenas o meu for aqui. Beleza? Vou mandar rodar o meu programinha. Tá ali, ele mostrou o valor do i 10 vezes, ó. Viram que legal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui. Então ele executou 10 vezes esse comandinho. Beleza? Show de bola. Existem outros tipos de laço de repetição. Existe um outro muito famoso, ó. Vou selecionar aqui e vou comentar. Comentei aqui usando esse atalho. É o while. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Int i atribuo 0. Então criei uma variável do tipo inteiro que vai guardar o número 0 dentro dela. E vou criar o comando while, ó. Enquanto o i for menor que 10, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar na tela para o usuário o valor do i. Depois que eu mostrei o valor do i, eu vou fazer um outro comando, vou executar um outro comando. Ó. Eu vou incrementar o valor que está armazenado dentro da variável i. Então ele começou com 0, vai passar a ser 1. Terminou aqui, não tem mais nenhum comando? Não. Vai testar de novo. Ó. A condição é válida? É. 0 mais 1, 1. 1 é menor que 10? É. Vai entrar de novo e vai mostrar aqui os comandos. Vamos testar, ver se funciona? Olha só que legal. A mesma coisa, exibiu a mesma coisa que o for. Então, esse comandinho do for que eu fiz, ele é similar a esse comando do while que eu fiz aqui. Beleza? Show de bola, pessoal. Maravilha. E aí, olha só que legal, tá? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos aprender a criar funções. O que é uma função? É um pedacinho de comando que quando você chama esse pedaço de comando, ele executa todos os comandinhos que estão lá dentro. Como que eu crio uma função? Eu vou vir aqui, ó, dentro da minha classe, static void, ó, exibir números. Pronto. E aí, fechou, tá aqui. Então, criei uma função static. A palavrinha static significa que essa função ela é utilizada pela classe e não para definir uma característica, uma ação de um objeto. Tá? Então, ela pertence à classe. Maravilha. O que eu vou colocar aqui dentro? Puxa vida, não tem o nosso while aqui. Ó. Vou recortar esse while aqui e vou jogar ele aqui dentro.
Tá vendo? Então, ele vai exibir os números. Quais números? O número de 0 a 9. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou mudar a condição enquanto i for menor ou igual a 10. Que eu quero que ele exiba o número 10 também. E aí, como que eu faço para chamar esse pedacinho de programa aqui no meu programa principal? É só escrever o nome dele, ó. Exibir números. Pronto. Se eu mandar executar o programa, o que vai acontecer? Ele vai rodar o meu programa e mostrar todos os números que foram implementados aqui, ó, no meu método exibir números. Ah, e se eu quisesse passar um parâmetro? Tranquilo, ó, int tl. Quantos números eu quero exibir? Tl números, tá vendo? Então, a minha função precisa de um dado, de um parâmetro para funcionar. Para que eu vou usar esse tl? Para falar assim, ó, eu vou repetir enquanto o i for menor que o tl, ó, menor ou igual a tl. Então aqui eu vou passar o número 100. Então ele vai repetir até qual número? Olha que legal. Até o número 100. Viram que show de bola? Top, né? E para fechar com chave de ouro, eu vou criar uma outra funçãozinha aqui, static, que é do tipo boolean. Ó, o que significa isso? Significa que ela vai me retornar um valor verdadeiro ou falso. E aqui, ó, par, ó, par, número par. Então, aqui eu vou passar um número para ele verificar, int n. E eu já tenho até esse programa feito. Olha só que show de bola. Se eu vier aqui, ó, eu não tenho esse ifzão aqui. Olha que top. Recortei lá e vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de utilizar o bool, vou utilizar o boolean. Os dois tipos retornam um número booleano. Boolean, retorno, recebe, false. Então, logo de cara, eu falo o seguinte, ó. Eu não vou... O número que a pessoa passou aqui não é um número par. Beleza? E como que eu vou descobrir se ele é par? Eu vou pegar e vou verificar, ó. O n dividido por 2 é igual a 0, o resultado do resto? Se for, então ele é par. Então eu vou falar para o retorno receber true. E aí, aqui eu faço o que? Return, retorno. Eu devolvo esse valor. Então criei um método que pega um parâmetro para resolver algum problema e devolve um resultado. No caso aqui, um valor booleano, verdadeiro ou falso. E aí, aqui eu posso utilizar no meu programa. Tá vendo? O que eu posso fazer, ó? Eu vou fazer isso aqui, vou comentar esse comando e eu vou utilizar o comando console.writeLine para escrever na tela o resultado daquela operação. Qual a operação? Da execução da função número par. E eu vou passar como parâmetro, olha só, um número, o número 5. Será que o número 5 é par? Pronto. Vamos rodar. Ele vai mostrar na tela o valor resultante da operação, que foi falso. O número 5 não é par, o número 5 é ímpar. Viram que legal, pessoal? E basicamente em 15 minutos, tirando as apresentações, a construção do projeto, nós conseguimos ver aqui os principais comandos básicos da linguagem C#. If, laço de repetição, métodos, construção, criação de variáveis, exibir dados, coletar dados. E se você quer aprender mais, cola no nosso canal, que eu ensino desde o básico, lógica de programação, programação orientada a objeto, programação, construção de projetos para mobile, desktop, web e jogos. Tá ok, pessoal? Então deem uma olhada nas nossas playlists. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.